Não precisa abrir a Bíblia não. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 em diante. Diz assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não se experimentou a morte, e já foi ao encontro de Deus, pois Deus havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Aqui a gente encerra. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Primeiramente eu queria agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, já fez e ainda está fazendo na minha vida. Cada dia a gente passa por um processo diferente e Deus tem nos ensinado. E hoje cedinho o pastor me ligou. Acho que ele falou assim: o Mário está dormindo, né? Já estava andando, ele me ligou falando para mim trazer a palavra. Irmãos, é sempre dá um friozinho na barriga assim, né? Porque falar do amor de Jesus Cristo, a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter reconhecimento de quem Deus é. E quando eu falei aqui no começo que estava dando saudade daquele tempo em que a gente buscava, a própria palavra de Deus vai falar que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, a fé começaria a ficar fria. E quando o pastor subiu aqui em cima e eu vi aquela presença, aquele fogo, eu falei: está voltando. E Deus tem prometido para o Brasil, para a nação, um avivamento. Através de grandes profetas, Deus tem falado que o Brasil vai passar por um avivamento. Só que isso depende da nossa busca. Aqui a gente leu no capítulo 6 que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E fala mais: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A gente vê vários relatos na Bíblia daquele cego na beira do caminho. Ele chama Jesus e fala: Jesus, filho de Davi. Mas ele era cego, ele não sabia quem era. Ele ouviu falar de Jesus. E a palavra de Deus fala que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hoje eu venho falar de dependência de Deus. Eu venho falar de fé e de dependência de Deus. Maicão, cadê aquele esqueminha lá? Eu vou precisar de um homem e de uma mulher aqui.
vou pegar o Gabriel e a Dani. São um casal, eles gostam de disputar, né? Vem cá, Gabi. Gabi deve ficar do lado da Dani aqui. Eu vou descer. Ó, divide as bolinhas para vocês aí. Fica aí, nessa distância aí. Quantas tem para cada um? 5? Gabriel, tenta acertar aqui. Daí. Bora. Pera aí, agora a Dani. Vai, Dani. Ih, falta força. Ixi, não é o Jordan, não. Ixi. Uia, quase, Gabi. Vai, Dani. Olha, quase também. Vai, Gabriel. Não vale bater no meu peito. Vai, Dani. Você viu? Ui. Quase. O Gabriel acabou. A Dani. Quer ver só? Eu vou acertar, ó. Eu tô mais perto, não tô? A palavra não estava falando para aquele que se aproxima de Deus precisa crer nele? E outra coisa, tem outro detalhe, eles são casal. Eles podiam fazer, sabe o quê? Vou ensinar. Pega aqui as bolinhas, Gabriel e Dani. Vai lá, onde você estava? Gabriel, dá um passo para frente da Dani. Eu não falei que eles tinham que ficar... Aí, pega uma bolinha da Dani lá. Dani, dá um passo para frente. Tão perto. Dani, dá mais um passo para frente. Pega a mesma bolinha que você deu pro Gabriel. Agora coloca aí. Estratégia. Era só eles terem estratégia. Ó, vamos fazer o seguinte. O Gabriel até tentou atrapalhar ela colocando a mão na frente assim. Pode sentar, obrigado. A gente precisa um do outro. A igreja não é feita de uma pessoa só. O Ministério Guardiões da Fé não é feito de uma pessoa só. Existem pilares para manter a obra de pé. E um dos pilares é a fé. Fé, união, comunhão, unidade, né? União, unidade. Unidade é aquilo que você gruda e você fala, sou um. Unidade é um casamento, né? Cara, e nos últimos dias essa fé tem esfriado tanto, cara. Tem esfriado tanto, a gente vê, sabe, não só dentro do ministério, mas fora, o amor das pessoas se esfriando um com os outros. A gente fala, cara, como pode isso, cara? Como pode uma pessoa agredir a outra sem fundamento, ou uma pessoa matar a outra sem fundamento? A morte, a vida hoje em dia não está valendo nada, cara. Através da fé, hoje eu estou aqui, mas não é através da minha fé. Se eu contar para vocês, através da fé da minha avó, que hoje não está conseguindo andar. Há mais ou menos 1 ano atrás, caiu um portão em cima dela. E ela machucou o joelho e ela não consegue se locomover sozinha mais. E através da fé dela, que hoje eu estou em cima do altar, sabe por quê? Eu me emociono de falar isso, porque, cara, eu usava droga, eu vivia na rua, sabe? E chegaram na minha avó, a irmã dela chegou na minha avó e falou assim, esquece, o Marlon não tem mais jeito. Minha avó olhou para essa pessoa e falou assim, ó, um dia eu ainda vou ver meu neto em cima de um altar falando de Deus. Cara, não é a minha fé. Quem sou eu? Sabia que tem pessoas que oram por vocês? Se vocês não sabem, a gente tem os pastores. Os nossos pastores oram por esse ministério. Eles oram pela sua vida. Segunda-feira,
todo dia, toda segunda-feira aqui no pé do altar. Tem os obreiros orando aqui. Cara, você me vê hoje, você fala mentira. Eu fiz parte de torcida organizada. Eu batia, apanhava. Era ruim quando apanhava, pastor, mas era gostoso quando batia. Sabe, fazia umas coisas que hoje você olha e você fala mentira que você era desse jeito. Era. Mas tinha pessoas orando por mim. A minha mãe, eu chegava drogado em casa. Eu deitava, eu achava que a minha mãe não via, eu pulava o portão. Aí ela ia lá na cama, passava a mão na minha cabeça. Ela falava assim: um dia você veio me dar muito orgulho ainda. Cara, o que a gente tem feito para Deus? Que orgulho Deus tem sentido de nós? Porque a Bíblia fala que Deus, Ele é nosso Pai. Mas onde fala isso? Mateus capítulo 6, no Pai Nosso, quando Jesus fala: quando orares assim, Pai Nosso. Que orgulho você tem dado para o seu Pai? Que orgulho temos dado para o nosso Pai? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obra, ela é morta. Vamos nos levantar, igreja. Vamos nos levantar. Chega dessa escassez, desse tempo de escassez, onde a gente para, a gente desanima e a gente acha que tá certo. Deus, Ele conta comigo, Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta com uma estratégia para atingir um alvo. Eu ia usar até o Zion hoje, só que o Zion não veio. O William e a Izzy estão ali com o nenenzinho. O neném depende deles. Depende. Se você soltar ele aqui, ele vai ficar deitadinho ali. Agora o Zion não, o Zion já vai querer começar a andar. Porém ele vai com a mãozinha levantada, querendo alcançar a sua mão. Por isso que a gente ministrou aqui: quero ser como criança, te adorar pelo que és. A gente tem que voltar àquela essência, onde a gente reconhece que a gente é dependente de Deus, cara. A insatisfação, eu falei com alguns irmãos essa semana, a insatisfação gera cobiça. Se você não está satisfeito com o que Deus te deu, você começa a cobiçar o que o irmão tem. Eu estou insatisfeito com o meu carro, eu queria um carro melhor. Cara, Deus te deu aquele carro. Não é errado você trocar de carro, não. É errado você ficar insatisfeito com aquilo que Deus te deu e você querer o que a pessoa tem. A insatisfação gera cobiça, você começa a cobiçar. Cara, e tem coisa mais dolorosa do que você ficar insatisfeito com alguma coisa? Para a pessoa que recebe essa insatisfação. Por exemplo, eu vou dar um presente para o Gabriel. Vou dar uma camiseta do Palmeiras para ele. A cara dele. Ele já fez assim, ó. Gabriel, mas é um presente. De coração, cara. Olha lá. Brincadeira, mas eu vou dar um presente para o Gabriel. Aí ele vai abrir o presente. Não gostei. Que cara que você vai fazer, Gabriel? E eu que vi aquela cara, fala: nossa, errei o presente. É muito chato. É algo que fica. Imagina você fazendo algo que Deus não se agrada. Quando Deus olha para você e fala assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E você está fazendo o quê? Você está falando: eu não estou satisfeito com a missão que Deus me deu, de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus. Eu não estou satisfeito com isso, eu quero outra coisa. Eu quero holoforte, eu quero o microfone, eu quero o altar.
é no seu trabalho, cara. É na escola, é lá fora, nas atitudes. Vou contar uma coisa rapidinho para vocês. Esses dias, passa muita gente vendendo lá no meu serviço bolinho. Fiz até uma estratégia esse dia. Passou uma moça lá. Ela Enfim, ela passou lá, oferecendo aqueles bolinhos de pote. Aí um falou assim, não posso com açúcar, né? Ela falou, não, mas não tem açúcar. Aí ela chegou em mim e falou assim, como bolinho de pote? Eu falei assim, ó, eu compro. Só se você for visitar minha igreja. Ela falou assim, mas você vai fazer barganha? Eu falei, não é barganha, é estratégia. Você veio vender, eu vou te oferecer o que eu tenho também. Aonde que é? Eu falei, em Badibacite. Ah, mas não tem como. Eu falei assim, a gente dá um jeito, a gente busca você. Não tem empecilho, cara. É todo momento. O irmão André, ele é dentista. Imagina ele lá mexendo no dente da pessoa lá. A pessoa, ele fala, calma, irmão. Não vai doer se você for lá na igreja. Brincadeira. Não vai doer, eu vou aplicar anestesia, mas eu não aplico se você não for. Brincadeira, mas para tudo tem uma estratégia. Tá certo que tem pessoas que são mais fechadas. Tem que ter uma certa cautela para chegar. Mas não deixa de falar do amor de Deus, cara. Porque o mesmo amor que te salvou um dia pode salvar aquela pessoa também. Eu não tive a oportunidade de, quando eu estava usando droga, de quando eu estava no mundo, uma pessoa chegar em mim e me apresentar a Jesus Cristo. Eu fui pela dor mesmo. Eu fui quando nada mais fazia sentido. Vendia droga, o meu vizinho tinha sido preso. Meu avô chegou em mim e implorou. Eu morava com meu avô e com a minha avó nesse tempo. Minha mãe tinha ido embora para Campinas. Morava com meu avô e com a minha avó. E meu avô implorou para mim parar. E aquilo machucou muito o meu coração. Ele implorou. Aí eu falei, mas como que eu vou sair disso? E comecei a ir numa igreja. E lá eu comecei a conhecer o amor. O verdadeiro amor. O único amor. O amor que salva. O amor que cura. O amor que liberta. O amor capaz de dar a vida por você. A Bíblia fala que ainda pode uma mãe abandonar um filho. Quem é mãe aqui? Levanta a mão as mães. Algum de vocês abandonaria o filho de vocês? Pode falar alto. Mas você sabia que existe mães que fazem isso, né? Pode ainda uma mãe abandonar um filho. Todavia, Deus não te abandona. Deus, ele é como um GPS. Você está aqui, ó, na rota. Se você errou o caminho, ele não vai virar as costas para você e falar, se vira. Recalculando rota. Ele vai recalcular para você voltar para onde ele gostaria que você estivesse. Que hoje a sua fé venha subir um degrau ou dois. Que hoje a sua fé não venha ser morta. Que hoje a sua fé venha agradar a Deus. Que hoje a sua fé venha ser entregue na presença de Deus. Não é só um momento que você sai da sua casa, não, meu irmão. Entra por aquela porta, senta, escuta e vai embora. É o momento que você vem e você entrega. Como a gente entregou aqui. Depois a gente se alimenta. Tem um louvor que fala assim: mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Meu Deus. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração.
Estou voltando. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência ainda continua sendo Deus. A essência ainda continua sendo Deus. Hoje é dia de voltar. Voltar a ter a fé que a gente tinha no começo. Quem aqui é batizado? Quem aqui já aceitou Jesus como único e suficiente? Quem está afastado? Hoje é dia de voltar. Estou voltando. Fique de pé no seu lugar. Da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, Deus. Tem pessoas aqui nessa noite, Pai, que por alguma situação, por alguma circunstância, Senhor, se afastou da Tua presença. Recalcula a rota dessa pessoa, Pai. Pai querido, tem pessoas que estão machucadas, ó Pai. Tem pessoas que estão com enfermidade, Senhor. A falta de perdão está gerando, Pai, está gerando essa enfermidade nessa pessoa, Senhor. Que nessa noite perdão possa ser liberado, Pai. Assim como o Senhor perdoa os nossos pecados, ó Pai. Ó Pai, que o perdão possa ser liberado nessa noite, Senhor. Pai querido, alcance o coração, Senhor. Alcance o coração, Senhor. A Tua palavra fala, Jesus, que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração contrito na Tua presença, Senhor. Oh Pai,
essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh Espírito Santo. Dá pra mandar ela? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. Declare isso. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Com fé, declare isso, com fé. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Só a igreja quebra minha vida. Quebra minha. Com força, com força. Eu quero ser. Um vaso novo. Mais forte pro Senhor, mais forte pro Senhor.